figuras públicas. Muita coisa é colocada nas redes sociais, fúteis, coisas que não têm necessariamente que prender a nossa atenção, e nós vamos lá. Nós ficamos lá mergulhados a escrever, a falar, a comentar, a pensar e a discutir, quando devíamos estar a fazer o quê? A preparar o nosso futuro, a alimentar a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma com coisas que são produtivas. Nada. Há pessoas que reclamam a falta de comida, não têm comida em casa, mas têm sempre dinheiro para comprar uma recarga. Para quê? Para ir às redes sociais. É verdade. Compram os dados que são necessários para fazer a navegação nas redes sociais e ficam lá, presos nas redes sociais. E depois não temos isto, não temos aquilo, não temos aquilo outro. Deixa-me dizer, nós vamos já às notas de referência da edição de hoje. Meu amigo, ouça bem o que eu vou dizer. Quando você fica entretido nas redes sociais, a falar mal deste, aquele, daquele outro, a arranjar discussões, como eu disse há bocadinho, fúteis nas redes sociais, as pessoas que colocaram lá estes assuntos, e em muitos casos são fabricados, colocaram com um propósito. Eles querem likes, vão em busca de referências para os seus desejos, transformam os nomes, transformam os perfis que eles têm em referências. Esse é o objetivo. E você alimenta isso. Já viu? Perde tempo com isso. Vamos continuar a falar a respeito deste assunto, ainda no decurso do programa. SIC apresenta na província do Zaire suspeitas de participarem na morte da cidadã que morreu grávida de 8 meses. Morte brutal. Ela foi assassinada em sua residência. Não houve arrombamento do portão, da porta, nem houve subtração dos meios do interior da sua residência. Vamos falar disso daqui a pouco. SIC também apresenta cidadão acusado de tirar a vida à namorada no dia do seu aniversário. Vai ter tudo isso aqui no seu e nosso Ecos e Factos, porque aqui os factos fazem eco. Roda! Muito bem, seja bem-vindo à edição de hoje, quarta-feira. Estamos a preparar já o começo do seu final de semana. Mas o amigo esteve a trabalhar, não esteve a dar o melhor de si, esteve a dar todo o seu contributo para a reconstrução desta nação e agora quer regressar. Vamos ajudá-lo a perceber quais as melhores vias. Regi, põe aqui no vídeo wall as imagens cedidas pelo Centro Integrado de Segurança Pública. Os nossos agradecimentos ao CISP por este trabalho que ajuda neste serviço de utilidade pública. Temos imagens que chegam de uma câmara que está localizada nas imediações da Ponte Amarela em Viana. E começa já com esta nota negativa, uma viatura que está imobilizada no início de uma curva. Não sei se está a ver na parte lateral da tela do seu televisor lá em casa, dificultou inclusive a manobra desta carrinha que acedeu a esta zona que também nós conhecemos como guarda-passagem. E agora, veja o que está a acontecer aqui. Uma disputa entre automóveis e peões. Luta. Quem pode ser o proprietário deste espaço? Por que há essa disputa? Por que há essa disputa? Sabe por quê? Porque os níveis de responsabilidade baixaram. O cidadão que se coloca, sob isto que nós acabamos de ver agora, extremo perigo, uma condição em que pode perder a vida, o cidadão que se coloca, que se mete a isso, perdeu todas as noções de responsabilidade, maturidade, tudo. Não tem nada mais. Por isso é que ele faz isso. Olha, esgueirou-se aqui, não é? Esgueirou-se aqui. Há essa brecha que foi criada de propósito. Portanto, arrancaram a estrutura metálica que fazia divisão, que impedia este movimento, arrancaram para levar lá para casa, para fazer, sei lá, a casota lá do cachorrinho, e colocamos vidas em perigo. Mas aqui é que está o problema.
o que pode ser feito pelas nossas autoridades para a reposição da legalidade aqui. O grande problema é que aqui, nesta zona mesmo, não é? Nesta zona, houve um aparatoso acidente. Um caminhão investiu contra 4 senhoras. Foram trucidadas, nós vimos as imagens. Mas dá a impressão que, não, enquanto não se restar aqui uma tragédia, enquanto não morrerem aos molhos, não, vamos deixar a coisa acontecer. Acha que nós temos prazer em que isso venha a ocorrer? Claro que não! Por isso é que nós estamos a apelar pela prevenção. Homem prevenido vale por 1000. Agora, estão a colocar estruturas um bocadinho lá mais à frente. O essencial é aqui, para a remoção deste ponto de passagem. Isso que nós, veja, está a ser colocado, nós estamos a ver aqui a colocação dos separadores um bocadinho mais altos. Vamos ver se o processo continua. A câmara pode dar-nos esta perspectiva. Na parte inferior esquerda do seu televisor, da tela do seu televisor, pode perceber que estão a ser colocadas aqui estruturas metálicas, grelhas, para impedir que os meus amigos, estes meus amigos, os bailarinos de Kuduro, parem de fazer o que eles estão a fazer. Porque isso não se faz, isso é colocar, veja, o carro tem de parar forçosamente, porque é um cidadão, veja, até senhoras a passarem. Quando temos aí a mão de semear, aí pertinho, uma pedonal. Porque carga d'água, a comunidade exigiu que se colocasse uma pedonal se elas não estão a usar. Por amor de Deus. Depois atiramos as culpas a toda a gente. Todos têm culpa. Até o Avon Fumbuquila lá em Banza Congo tem culpa. Ele não tem. Ele que se presta esse serviço não tem culpa. Absolutamente nenhuma. Por amor de Deus. Vamos para outro ponto da cidade capital. Muito obrigado ao CISP, Centro Integrado de Segurança Pública, pelo trabalho que está a ser feito. Esse investimento do Estado angolano está a resultar, e de que maneira? Está a resultar. Muita gente, já antes de sair de casa, ou mesmo quando está a sair do seu local de trabalho, olha, desta altura, sobretudo nesta altura, olha atentamente para a tela do seu televisor e percebe qual a melhor via. Será que está engarrafado? Deixa-me já dizer-lhe que temos imagens que nos chegam desta zona, próximo do Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda, neste monumento ao motorista. A circulação do centro da cidade para o interior, até agora faz-se de forma fluida. E no sentido inverso também. Agora, existem dados que nós temos de conservar. Quais são? Como é que está a ser feita a circulação aqui? Quer ver? Presta atenção a esse detalhe. Primeiro, já está aqui um caso que eu lhe disse para prestar atenção. Vê o corte transversal que esta viatura fez. Indica, mostra lá. A viatura partiu daqui e fez esse corte na perpendicular. Está errado. Primeiro é que quando a viatura faz a sede para a estrada principal por este ponto, deve continuar, nós já sabemos, deve continuar a fazer a circulação mais próximo do quê? Do passeio. Tem de fazer a circulação por aqui. Ele não, faz um corte na perpendicular. Um corte. Foi o que ele fez. Um bocadinho oblíquo, mas fez esse corte. O que acontece com esse corte que esta viatura fez? Põe em risco a vida dos outros automobilistas que estão a vir de Viana e eles nem sequer fazem menção de que o cidadão vai fazer este corte. De repente é uma viatura que aparece à frente dele, e numa marcha irregular, irresponsável, mesmo num momento em que nós temos registrado, nos últimos tempos, nos últimos dias, acidentes brutais, com repercussões que nós temos mostrado aqui. Bom, e temos também o caso, olha, também temos o caso destas pessoas, não é? Veja, aqui não há sinal de que se pode usar como passadeira, não, eles passaram aí, sem problema nenhum, cheios de razão. E aí aquele motociclista até acena,
parado aí ao lado mesmo do monumento ao motorista, a acenar para a televisão, a cumprimentar toda a gente, vê o outro motociclista fazer essa manobra, inversão de marcha, lá vai, pão, e vai embora. Ninguém chama razão o homem, nada, ele é dono da estrada, por amor de Deus. Olha o que é que esse motociclista vai fazer, preste atenção ao motociclista, por amor de Deus. Bom, nós vamos fazer um ponto e vírgula às imagens do trânsito, mas é a altura, ouça, já é a altura, não deviam ter tirado a imagem ainda, por favor, Regi, deixa ficar aquela imagem. Deixa ficar aquela imagem. Eu ia falar uma coisa relacionada aos motociclistas. Exato. Prestem atenção ao comportamento dos motociclistas lá em casa. O que é que eles estão a fazer? Meu amigo, muitos destes motociclistas fazem desta operação a sua atividade de ganha-pão. Levam pessoas, passageiros e cobram. E muita gente nas redes sociais fala deste trabalho como sendo algo que ajuda algumas famílias e que deve ser, como é óbvio, também é uma atividade, não é? E que deve ser até uma certa medida vista como tal. Ok, muito bem, concordo. Mas uma coisa que estas pessoas não pararam para refletir ainda é que estes motociclistas, e eu termino dizendo isso, os motociclistas são responsáveis, ouça bem, por um sem número de acidentes mortais nas ruas da capital do país. Não têm informação que estão a conduzir motorizadas? É? Andam na contramão, desrespeitam as normas e por causa dessa proteção, termino com isso, por causa dessa proteção que você, meu amigo internauta, essa proteção exacerbada que você faz a esses motociclistas, continuamos a assistir isso todos os dias. Deixo-lhe esta pergunta, vale a pena? Vale a pena? Nós voltaremos ao trânsito um bocadinho lá mais próximo do final do programa. Muito obrigado, Regi, podemos tirar o trânsito. E vamos então continuar com referências. Nós daqui a pouco vamos mostrar-lhe um trabalho que está a ser feito na zona do Zango. Vamos mostrar daqui a pouco um trabalho que está a ser feito, uma intervenção que está a ser feita às valas de drenagem e valas de retenção de água. Por quê? Porque antigamente estas valas estavam a ceifar vidas. Nestas valas, devido à concentração de água no período de chuva, as pessoas mergulhavam para tomar banho, iam lá tomar banho e até pescar. E o resultado era o quê? Mortes. Há agora uma intervenção no sentido de se resolver isso de uma vez por todas. Muito bem. Caso Charlene. Uma cidadã. Põe a imagem da Charlene aqui, por favor. A Charlene, põe a imagem dela. Olha bem para este rosto. Lindo. Eu já o disse aqui diversas vezes e não me canso. Coordenadora da Associação coordenadora do grupo das mulheres universitárias, né, em ação. Formou-se muito recentemente na Escola Superior de Ciências Sociais, Artes e da província do Zaire. Artes e Humanidades, coisa assim. 29 anos. Ela aparece morta em sua própria residência. A casa não foi arrombada, o portão não foi arrombado. A porta da casa não foi arrombada. O portão também não.
O que terá acontecido para que uma senhora de 39 anos de idade, grávida de 8 meses, seja brutalmente assassinada? Charlene, o que aconteceu contigo, Charlene? Charlene Luceviqueno Antônio, o que terá acontecido? Vamos só recordar, eu acho que temos estas imagens, Regi. Primeira vez que nós abordamos esse assunto, a nossa equipa de reportagem ouviu membros da família, ouviu a própria polícia, o SIC, não é? Vamos recordar, Regi. Podemos? Vamos recordar. Roda. A vítima chamava-se em vida por Charlene Luceviqueno Antônio. Foi morta no interior da sua residência com uma faca depois de sofrer violência sexual por elementos até aqui não identificados. O caso está a chocar os familiares e a vizinhança. Estamos todos mexidos, precisamos apenas que as instituições façam um trabalho aturado para apurar quem tenha sido o autor desses atos. Toda a população está triste, toda a população está emocionada através dessa situação que nos aconteceu aqui. No portão do quintal e na porta de casa não há vestígios de arrombamento, facto que está a suscitar muitas dúvidas. A vítima, que tinha 29 anos de idade, mãe de 2 filhos, estava grávida de 8 meses e residia no bairro Sagrada Esperança, em Mbanza Congo, província do Zaire. Charlene vivia com o esposo e a irmã, que também foi abusada sexualmente. Para cometer o crime, os agressores aproveitaram-se da ausência do dono da casa, que se encontrava no município do Soio, a trabalho. Conforme vem a segurança da casa, pode-se tratar de um caso encomendado, porque as características da casa e a forma de como eles penetraram no interior da residência, naturalmente tinham o domínio de tudo quanto projetaram. Na sala, os rastros de sangue demonstram a brutalidade como o crime foi consumado. A irmã, que vivia com a malograda, que também foi violada e nesta altura recebe assistência médica no Hospital Provincial do Zaire. Foi feita uma avaliação. Ela já se encontra um pouco mais calma, porque ela chegou aqui muito agitada. Sabemos que o que aconteceu poderia deixar ela assim. A Polícia Nacional garante que está a trabalhar para se encontrar os culpados. É um caso que, a seu momento e tempo próprio, vai ter um esclarecimento. E um esclarecimento muito breve, em função também daquilo que são os trabalhos preliminares que já estão a ser feitos. Mulher de 29 anos de idade foi assassinada na sua própria casa em Mbanza Congo. O crime está a mexer com a sociedade do Zaire. Isso é bastante forte. 29 anos de idade, formada em gestão de empresas. Põe outra vez a imagem da Charlene aqui. Meu Deus do céu, Charlene, o que aconteceu consigo? O que aconteceu consigo, Charlene? Oh, meu Deus do céu! Ela era coordenadora da Mulher Universitária em Ação, dentro da Associação dos Estudantes Universitários, da Escola Superior de Ciências Sociais, Artes e Humanidades, em Mbanza Congo. Formada em gestão de empresas. Seria provavelmente, muito em breve, uma empresária ou uma gestora de empresas mesmo. Mas há pessoas piores que as cobras, venenosas, podres, satanistas, pessoas que são parentes diretas mesmo do inferno. É incrível isso. Demônios em pessoa, diabo em pessoa, tiram a vida dela. 2 filhos, hein? É isso? Meu Deus do céu. Como é que você tira a vida
a uma pessoa que certamente não lhe fez mal nenhum, mesmo que tivesse feito. Está grávida, 2 filhos, está a construir a sua vida. Inveja? O bispo Gerson Pimentel da Igreja Maná diz o seguinte: o invejoso é um pré-feiticeiro, estagiário. Agora, Regi, será que, e os telespectadores lá em casa querem saber, eu disse aqui no programa que eles seriam apanhados, os criminosos, aqueles que cometeram este crime, seriam apanhados. Parece-me que já há detidos, não é? Já há detidos, não é? Já há, Regi. Lá em casa, ouça, presta atenção agora, fica atento lá em casa, presta atenção. Vamos mostrar-lhe agora, afinal já existem suspeitas deste crime. E os suspeitos vão ser apresentados já. Roda, vamos ver. Segundo investigações, o crime foi cometido no seio familiar. Todo ser vivente morrerá. O Supremo Tribunal da Justiça julgará todos, cada um pelo que fez e faz debaixo do sol. Neste momento da dor, aos maus dizemos, no Sevicueno: riam-se, festejai e celebrai a tristeza que vivenciamos. Mas lembrai-vos de que o nosso Deus é um Deus vivo e a sua justiça não falha. As contradições entre os depoimentos da irmã, que supostamente sobreviveu ao ataque sem nenhum ferimento provocado pelos agressores, que aparentemente se introduziram na residência da malograda sem abrir ou arrombar as portas, chamaram a atenção da Polícia de Investigação Criminal. Se efetivamente tivesse acontecido tanta luta para dentro de casa, de certeza que os vizinhos teriam ouvido algum sinal. Por isso, diante desse cenário todo, ela manteve-se serena, não se ter incomodado a ponto de gritar socorro da vizinhança, até às 8 horas da manhã, quando a empregada chegou. Segundo dados do SIC, depois de acusar algumas pessoas inocentes e até inexistentes, bem como apresentadas as evidências do rastro deixado no ato da consumação do crime, Catarina, que esteve a concluir o ensino médio de enfermagem, disse à TPA que, para desferir vários golpes de faca e depois degolar a irmã mais velha, drogou-a na noite anterior no chá que ofereceu a Charlene. Se de alguma forma usou a faca para desferir algum golpe a algum dos meliantes, era normal que estes, perante o sucedido contra a irmã, e às vezes com alguma vantagem física, teriam eliminado a Catarina para que as provas, não ficassem para depois os incriminar. A acusada disse igualmente ao nosso microfone que assassinou Charlene para impedi-la que esta informasse ao irmão que subtraiu novamente os seus valores monetários, já que, das vezes anteriores, a reação da malograda não foi boa. Nesta altura, já detida, foi presente ao Ministério Público, que depois, com a nova figura, o juiz de garantia, que aplicou a medida mais gravosa, a de prisão preventiva. Porém, para o SIC, Catarina, para além de ter praticado o crime, está a encobrir alguns ou um cúmplice. Nós estamos a falar de uma coautoria material de pessoas que, de uma forma, participaram diretamente no ato. Se para Catarina Daniela Antônio a sua participação é clara, o mesmo não se pode dizer em relação ao viúvo Domingos Daniel, que também está detido e que, à data dos factos, 10 de julho, esteve no município do Soio em missão de serviço. Em relação ao senhor Domingos Rafael, marido da malograda,
nós pedimos desde já a compreensão, de formas que continuamos a trabalhar para se produzir melhores alimentos, e no momento certo também estaremos aqui outra vez para detalharmos se tal situação está sustentável ou não. Segundo dados do SIC, o verdadeiro motivo do assassinato de Charlene Lucevi Bueno está relacionado com questões passionais. Uau! Isso é terrível, muito forte. Eu falei em suspeitas, surgiu uma. Falei em suspeitos, são dois. Suspeita a irmã, suspeito o esposo. Agora, a irmã, que está a ser fortemente acusada, existem muitas evidências, ou talvez coisas não explicadas. A irmã é brutalmente assassinada, ela não tem sinais de ferimento, nenhum sinal de ferimento. Sai ilesa de um assalto. A porta não foi arrombada, o portão não foi arrombado. Agora ela disse à nossa reportagem que drogou a irmã, pôs droga no chá. E depois desconstruiu um texto para tentar construir o outro texto. Os motivos. Não, ela havia de denunciar que eu mexi no dinheiro, então, por causa disso, eu tomei esta atitude. Agora parece-me que também surge no mesmo enredo o esposo. Há fortes suspeitas de ter havido aí um caso passional. O quê? Tanto um quanto o outro motivo vão ser trazidos à luz do dia. E vamos saber a verdade dentro em breve. Bom, eu vou falar com um especialista, é um criminólogo. Boa tarde, seja bem-vindo, o Joaquim. Muito obrigado. E também o nosso sociólogo, Pedro Castro Maria. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, caro Mário, e obrigado. Bom, vamos começar pelo especialista na área do crime. Sim. Bom, não sei se percebeu o que foi narrado na peça. Sim, certamente percebemos. Antes de tudo, muito boa noite. Queria já aproveitar e saudar o programa e o vasto auditório da TPA. Muito bem. Primeiro dizer que este caso deixa-nos muitas reservas, porquanto começa agora com esta explicação aquilo que era de facto o cerne da questão, que era observado anteriormente, muda de rumo. Pois, no período da manhã de hoje, passei a fazer uma investigação sobre o caso e dava-me a entender, ou seja, desenhava-se um outro figurino. Agora, com a explicação da senhora, né, da jovem, da irmã, apresenta-se outro. Exatamente. O figurino inicial é de que ela tinha sido estuprada. Depois tiraram-lhe a vida, mas a irmã, que também na primeira versão tinha sido estuprada, pelo menos continuava viva. Sim. Só que levantou algumas suspeitas. Primeiro, o sangue do processo da morte da irmã, a localização do sangue espalhado pela casa. E depois a irmã, num ato em que a mais velha é assassinada, ela continua viva. Sim, esta suposição levantaria aqui uma morte por encomenda, não é? O facto de ter uma pessoa externa à casa que introduziu-se com o fim único de tirar a vida da malograda, desta senhora. Bem, invertendo o figurino, obviamente quem esteve no local, os investigadores no local, podem ter muitas razões para apontarem a irmã. Aliás, porque aqui socorre-se a vitimologia forense, que é aquela parte da vitimologia que se dedica a estudar simplesmente a vítima de crimes violentos. E aqui faz todo sentido. Obviamente o sangue, ou seja, os indícios materiais encontrados na cena do crime podem levar a irmã, a apontar a irmã. Mas bem,
Aqui essa história, né, o envenenamento, né, que ela faz primeiro, uma droga que ela coloca na bebida da senhora para torná-la cada vez mais vulnerável e assim conseguir praticar o ato, faz jus à questão, porque senão não estou a ver, eu com muitas reservas estou a ver, aliás, uma menor de 17 anos contra uma senhora com um peso, não é? Olhando para ela parece-nos grande e as imagens que temos, a perder, ou seja, a se deixar sucumbir nas mãos de uma menor de 17 anos. Levanta essa reserva, será que não teve uma ajuda externa para tal? Bem, tudo isso é facto para ser analisado no âmbito da vitimologia forense. Aliás, até porque, como o corpo fala, os investigadores da Polícia de Investigação Criminal certamente estarão a tratar ou a observar esse caso de forma meticulosa. Joaquim, eu já volto assim, a questão que colocar, e como é óbvio, nós estamos a fazer especulações, isso não é um trabalho de investigação como tal, não é? Mas agora o foco deve estar virado para que direção? Mas isso é para responder depois. Professor, vamos, hipoteticamente, vamos assumir que a irmã seja a assassina. Estamos a ver um relacionamento que se desenvolve num ambiente de proximidade, não é? São pessoas muito íntimas, são intrínsecas. A irmã mais velha e a irmã mais nova. Na socialização banto, uma irmã mais velha é uma mãe. Sem dúvidas, e provavelmente até residiam na mesma casa. Na mesma casa. Confirmado, pelo menos até a mesma primeira matéria. Residindo na mesma casa, segundo a idiosincrasia cultural banto que evoca aqui para análise do ocorrido, obviamente somos obrigados a concluir, efetivamente, que a irmã mais velha, inclusive, estaria mesmo aí a exercer o papel de mãe, porquanto estaria, sem dúvida, em se tratando da casa da irmã mais velha, que vivia com o esposo e os seus filhos, a irmã mais nova, de 17 anos, que ainda é menor de idade, estaria, inclusive, arrolada no agregado familiar da irmã mais velha. Logo, tratava-se, sim, do ponto de vista prático, do ponto de vista da construção social, do ponto de vista da relação, daquilo que era real na sua convivência, de uma relação, obviamente, com esse tom maternal. E é aqui, efetivamente, onde creio que a sociedade, a se concluir, e porque a Polícia de Investigação Criminal ou o Serviço de Investigação Criminal, melhor dito, vai dando indício do provável envolvimento, repare-se, de uma menor de apenas 17 anos. A se concluir que assim tenha sido, estamos diante de um caso muito grave de fragilização de valores sagrados nas relações humanas. É preciso considerar aqui que uma tua irmã mais velha que cuida de ti, acredito que desenvolve uma relação de afetividade muito forte, de tal sorte que o maior sentimento que se pode desenvolver é de amor, carinho, cuidado. Como pode uma menina de 17 anos, com toda a frieza possível do mundo, engendrar um crime dessa natureza, mobilizando um facão, uma arma branca grande, nós vimos a imagem, é terrível. Drogar provavelmente a irmã para que ela se tornasse vulnerável. O que está a acontecer na socialização de muitas dessas nossas jovens, de muitos desses jovens, para em tenra idade poderem ter mentes tão criminosas, poderem optar por comportamentos tão agressivos para com pessoas que até lhes são muito próximas. Joaquim Lopes, por favor. Agora, nós, a partir da peça, podemos encontrar dois cenários. A irmã que procurou silenciar a sua parente para evitar que fosse denunciada, mas agora o esposo que está detido, o que indicia que terá havido, e foi dito pelo porta-voz, há uma eventualidade
da existência de um crime passional. Talvez uma relação entre cunhados e ela foi apanhada no meio desta relação promíscua. Onde é que se deve centrar agora a investigação? Bem, eu com muito receio ainda sobre o crime. Por favor, não estamos a especular. Exatamente, com muito receio. Eu olharia este caso a partir de um triângulo, né? Aquilo que é esse triângulo, essa triade, crime, vítima e criminoso. Certo. Nós sabemos quem é a vítima, está identificada. Sabemos qual é o crime, o homicídio também está identificado. O que a gente não consegue identificar a priori é o criminoso. Bem, todas as peças, não é? Todas as formas, todas as informações que vamos obtendo nos apresentam um criminoso específico. Aqui nesta peça, a segunda, está a nos dizer que o criminoso é a irmã que terá matado a sua irmã. Pois. Agora envolvido esses elementos, as circunstâncias do crime. Há quem está a dizer, agora estão a dizer que é pelo facto dela ter mexido no dinheiro, e outra hipótese é que ela poderá... Esta é a versão dela. Sim, é a versão dela. Outra hipótese é que ela estará envolvido com o seu cunhado, né? Uma relação triangular. De todas as formas, o que importa dizer aqui é que somente a investigação criminal, numa apuração profunda, poderá determinar com bastante precisão se terá sido esta menina. Mas o que eu acredito, sendo modesto, é que não terá cometido o crime sozinho, ainda que tenha sido induzida a praticá-lo, ainda que haja um autor moral por trás de tudo isso, porque não acredito muito... É possível que, a partir do seu raciocínio, é possível que o esposo que se encontrava no sonho terá vindo na calada da noite para ajudar na execução. Estamos a subjetivar. Sim, isso é uma hipótese que pode ser comprovada se tivermos em consideração o tempo, a distância entre o sonho e o Mbanza-Congo, né? É preciso vermos essa questão, mas pode não ser a presença do próprio esposo. Aliás, hoje em dia há muita mão de aluguel que pode se prestar a este serviço, de tal forma que eu acredito piamente que a força para derrubar esta senhora, e sabe-se que quando alguém está no leito da morte, defende-se como de qualquer forma. Há quem diga até que a vida humana é indisciplinada na medida em que ela não aceita deixar o corpo sem fazer um esforço. Ela é resistente. Então eu acredito que essa senhora foi resistente, lutou e não pode ter perdido por uma pessoa que ela tivesse uma força superior. Então eu com muita reserva quero olhar para a investigação criminal nos próximos tempos, apresentar novos factos sobre este crime. Joaquim Lopes, só mais uma coisa. Nós estamos a ver nas imagens a tentativa de... Não sei se viu, acho que vocês viram, a tentativa de limpar o sangue. E vê-se o esborratar do sangue nas peças, no chão, etc. Terá sido um ato de arrependimento, depois de ter cometido o crime, né? Possuído por culpa. Vê-se que o sangue está a ser esborratado na tentativa de apagar. Isso não foi. O SIC não pode fazer isso, porque precisa dos sinais para fazer a investigação. Este é um gesto do assassino. Tentou apagar. Será um sentimento de culpa, tentar... de repente percebe-se que tirou a vida de uma pessoa próxima e esse sentimento de culpa leva a tentar agir dessa forma. Vai responder já no final. Agora, professor, para fecharmos a sua intervenção neste assunto, bom, se for verdade uma irmã a cometer este crime bárbaro, com este nível de requinte, acabou a sociedade. Ainda há esperança, caro Mário. A sociedade não acabou ainda, mas está a tocar o sinal de alarme. O sinal ainda é amarelo. E quando vem o amarelo, se nada se fizer, o que é que vem a seguir? O vermelho. E quando vamos para o vermelho, há aquilo que se chama de anomia, que é uma sociedade com regras bastante fragilizadas ou mesmo sem regras, e ficamos a nos devorar todos. É preciso investirmos seriamente nas famílias.
é preciso investirmos seriamente na educação. Educação a todos os níveis, formal, informal, instrução, educação voltada a valores. É preciso investirmos seriamente e novamente na valorização da vida humana. Professor, eu quero mais sagrado. Professor, eu quero que o professor ponha um ponto e vírgula nessa linha de pensamento. Vai continuar a falar e pode até retomar a sua intervenção a partir deste pause. Era só para podermos então despedir também o nosso criminólogo. Eu fiz-lhe uma pergunta relativamente àquele sinal. Porque aquele sinal que vemos do sangue, alguém tentou limpar o nosso... Portanto, nas imagens é possível ver que alguém tentou limpar o sangue. Não pode ser a polícia fazer aquilo. Certamente, a polícia não faria isto. Mas é preciso anunciar aqui o princípio de Lockhart. Lockhart dizia que todo criminoso deixa no lugar do crime as suas impressões e leva consigo as impressões do local do crime. É bem verdade que se foi a menina quem praticou o crime, há impressões dela deste crime. E se foi ela quem praticou o crime, certamente também deixou naquele lugar a sua impressão. Tratando-se da limpeza do local do crime, é preciso dizer que trata-se de um criminoso amador, porque obviamente sentiu, e aqui faz todo sentido olharmos para a menina como... Põe as imagens do sangue, por favor. Faz todo sentido colocarmos a menina como suspeita, porque tratando-se de uma pessoa amador que nunca cometeu tal ato, não é? Veja-se na intenção de limpar os rastros e não percebe que o sangue é uma substância que tem dias, semanas de existência. Ainda que limpemos o chão, nem que ela utilizasse os maiores produtos, ou às vezes os vestígios daquele sangue lá estariam. Então percebe-se aqui a ingenuidade da pessoa que fez isso. Pode-se tratar dela agora. Pode ser ela limpar agora, ter sido ela matar, eu ainda tenho reservas. Eu quero acreditar que no desfecho desse crime nós teremos o verdadeiro culpado, ou então o verdadeiro instigador desta prática. Muito bem, muito obrigado, Joaquim Lopes, criminalista e, como é óbvio, tem um olhar técnico a esta situação. Muito obrigado mesmo. Obrigado. E aguardamos por si numa outra oportunidade. Muito obrigado. Muito bem. Bom, agora... vamos ver o que aconteceu. Um cidadão potencialmente, ou seja, todos os indícios mostram que ele tirou a vida a sua namorada no dia do seu aniversário. Os indícios são muito fortes, mas vamos perceber a partir desta história que lhe mostramos já a seguir. Roda, Roger. O caso aconteceu no passado dia 26 de junho, data de aniversário desta cidadã que se encontrava detida. Uma das testemunhas disse que naquele dia houve um desentendimento entre ambos. O marido dela perguntou: fulana, tu tens o dinheiro para dar a festa no bar? Ela disse: tenho, já paguei. Já pagaste? Diz a verdade, porque eu convidei a minha cunhada, diz a verdade. Ela disse: não tenho dinheiro, vamos lá. Lá saímos da casa dela, fomos até no bar, ela sempre a se complicar com o senhor. Estás muito sujo, não dá para ir no bar. O senhor disse: não, esse mesmo é o meu ser, me deixa, eu vou ir assim. Chegamos lá no bar e começamos a conviver. Minutos depois do desentendimento, o namorado da acusada terá abandonado o local para acalmar os ânimos. Lá o senhor estava embriagado, queria ir para casa. Assim que queria ir para casa, o senhor foi. Não demora um bocado, a moça segue o meu cunhado. Ela segue com uma taça, vai, mas bem ranhosa. Não falou nada a ninguém, foi. Quando eu chamo o IT chegou, quase que eu subia no IT. O senhor veio com as mãos abertas, Carmita, me mataram na linda. Eu pego a camisola do senhor, tiro a camisola, lá amarro, porque estava a sair muito sangue. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu naquele instante. Primeiro fomos no hospital mais próximo, disseram: esse é caso Maria Pia. Maria Pia, ele estava a dar 3 paradas no carro, pegamos, lhe reanimamos, acordamos o senhor acorda. E lá chegamos no hospital geral, lá demorou uns minutos, eu pego, o IT chega, pego
vou de novo em casa para me ver os meus filhos. Lá de manhã, muito cedo, me ligam lá para as 8 horas porque ele morreu. A família conta que a mesma tinha comportamentos não saudáveis para uma boa convivência social. Ela foi chamada várias vezes a atenção, eu próprio já fui à casa dela, chamar a atenção que ela até foi buscar a minha sobrinha, da onde estava a viver, sem o meu irmão ter conhecimento para viver com ela. E ela já chegou de dar na cara do amigo do meu irmão, e o outro amigo do meu irmão já chegou de lhe dar porrada através dos comportamentos dela, porque era muito inacreditável o que ela fazia. Ela era uma mulher muito ciumenta, muito ciumenta. O último dia, quando morreu, só ouvi dizer na vizinha. Ele chegou lá, sábado bateu a porta, domingo bateu a porta para ir na festa dele. E agora acho que meu filho diz que não vou ir na tua festa, porque não estou mais contigo. Ela disse, porque se não vai na minha festa, vou matar a tua filha que eu estou com ele. Então a mim, meu filho, obedeceu para ir já na festa. Foi através das denúncias e as imagens do estabelecimento em que ocorreu o crime que o SIC conseguiu deter a acusada. Então, logo os operacionais do SIC Viana tomaram conhecimento da situação e através de câmaras de videovigilância que estavam naquela área, ou que encontram-se naquela área, foi possível visionar então as imagens e daí reconheceram e localizaram a senhora, que posteriormente então foi efetuada a sua detenção, que o juiz garantia, que aplicou-lhe como uma medida de prevenção mais gravosa a prisão preventiva. O caso será encaminhado ao Ministério Público nos próximos dias. Professor, temos um caso aqui que envolve uma cidadã que não controla os seus impulsos, não é? Mas uma relação que devia ser evitada logo no começo, deixou-se levar um período longo. Não sei se ouviu o irmão da vítima a dizer que desde então essa relação foi conturbada, né? Ao ponto da senhora, a suposta assassina, não é? Ter já em diversas vezes, por exemplo, feito o uso da agressão física até a pessoas que não tinham nada a ver diretamente com a relação, como um amigo do falecido. Exatamente. Portanto, havia aí indícios bastantes que deviam fazer com que as pessoas no seio familiar tomassem outras providências no sentido de evitar o pior como aconteceu. Na verdade, em regra, há sempre esses sinais, não é? As pessoas que cometem homicídio, as pessoas que se suicidam, vão sempre dando mostras comportamentais que deviam merecer das pessoas que estão envolvidas alguma preocupação. Perdem-se vidas dessa forma tão irresponsável, tão fria, tão sem necessidade, por um desentendimento que surge por causa da organização de uma festa de aniversário. Portanto, há que se trabalhar seriamente também do ponto de vista da saúde mental de muitas das pessoas que fazem parte da nossa sociedade. Há pessoas, uma senhora com tais comportamentos terá eventualmente transtornos mentais do fórum psiquiátrico que deviam merecer outro tratamento, outro cuidado. E assim não aconteceu. Logo, o professor apercebeu-se também que ela, para além de agredir o próprio namorado, ela faz uma ameaça que devia ser tida já. Uma quando ela fala emocional. Não, ela diz que vão tirar a vida ao filho. A nossa filha comum, né? Sim. Mas eram só namorados ou mesmo marido namorados, e mulher? Pelo menos... Com filho e tudo. Exatamente. Ainda se considera namoro isso? Não. Bem, pronto, não é? Hoje há também esses namoros que já há lá filho, mas ainda é namoro. Só para ver já como isto, de alguma forma, está mal explicado. Então, há esta chantagem que também devia ser levado muito a sério. Mas provavelmente o senhor nutria por ela um sentimento forte de paixão, de amor. Porque diante da chantagem dela de que se tu não fores à festa, vou tirar a vida à nossa filha comum, ele cedeu. Não terá cedido só por amor à filha, porque ele podia, por exemplo, fazer alguma coisa para isolar a filha dessa ameaça,
mas terá ido se calhar porque ainda nutria algum sentimento por ela, porque foram vários os casos, ou melhor, foram vários os momentos em que ela teve esse comportamento, segundo testemunhas, e mesmo assim ele continuou nessa relação. Por quê? Há alguma dependência econômica, porque a senhora custeou a festa por si mesma, sem a sua participação. Portanto, é importante trabalhar-se seriamente nessa questão da saúde mental das pessoas, na saúde mental das famílias, trabalharmos muito seriamente na recuperação de determinados valores que coloquem em primeiro lugar o bem-vida e relações sadias, sob pena de estarmos a assistir pessoas que conosco convivem, desaparecem para nunca mais voltarem e nunca são substituídas. Portanto, os meus sentimentos de pesar, mais uma vez, à família da Charlene, em Mbanza Congo, mas também a família desse senhor que prematuramente nos deixa por uma razão fútil, ou seja, sem razão nenhuma. Professor, muito obrigado mesmo. Logo tem de vir, devia ter vindo para abordar um outro assunto, mas enfim, a sociedade aguarda, né, sempre a intervenção do sociólogo para ajudar, para mentalizar. Muito obrigado mesmo. Trabalhar seriamente nesse, são indicadores sérios de trabalho sério que tem de ser feito para mitigar esses problemas, senão no futuro podemos ter situações bem piores. Muito bem, muito obrigado. Muito bem. Regi, amigo telespectador lá em casa, localidade de Cucalaquiaco. Estou a falar de um bairro em Mbanza Congo, província do Zaire. Há cidadãos, há cidadãos que estão a pôr em risco a vida deles por causa de uma atitude negligente. Não são especialistas, mas sobem no posto e fazem ligações anárquicas. Os famosíssimos gatos, ou puxões, ou puxadas. Agora, para além de pôr em risco a própria vida, está também a lesar os cofres da ENDE. Mas vamos a essa história, eu já regresso para falar convosco a respeito. Roda, está acontecendo no Zaire. Roda, Regi. Condutores elétricos emaranhados são frutos de ligações feitas clandestinamente por pessoas curiosas. A vandalização da rede elétrica é uma prática que está a ganhar corpo na cidade do Suio, província do Zaire. É muita gente mesmo que faz isso. Liga mesmo, quando eles cortam, eles próprios pegam a escada, sobem, ligam. Mas não é normal. Há casos de incêndios que nós temos ouvido, aquilo de circuitos está relacionado às vezes a essas situações. Puxada ou gato são as expressões que definem uma prática cujos riscos são minimizados. Cucalaquiaco é um dos bairros do Soio mais afetados, de acordo com o Centro de Distribuição da ENDE, no Zaire. Não enveredem por essas práticas porque constitui crime, punível por lei, no seu Código 397, número 3, e para além disto também representa um risco à vida daquelas pessoas que assim incorrem. A fuga à dívida pode estar entre as razões para a adoção desse comportamento, segundo a ENDE, no Zaire. Os prejuízos são avultados na medida em que a ENDE é obrigada a repor a rede onde esta é vandalizada e, no entanto, é um dos objetivos da empresa maximizar a qualidade e eficiência dos serviços e também aumentar a disponibilidade dos ativos e do acesso às redes. Para desencorajar a prática, 12 cidadãos foram detidos e presentes ao Ministério Público no Soio para os devidos trâmites legais. Entre as medidas de coação, sabe a TPA que os supostos implicados foram postos em liberdade mediante o pagamento de uma caução. O que aconteceu? Bom, esta infração é um ato criminoso mesmo. Esta infração prejudica... Põe as imagens dos... Enquanto vemos, pode deixar essas imagens. A localidade, o bairro Cucalaquiaco,
é o mais afetado neste tipo de comportamento. A ENDE coloca à disposição da comunidade, dos cidadãos, energia elétrica. Aí, frisa aí, exato, frisa. Estes senhores, não, frisa aquela imagem, por favor. Vai ver nas imagens, não querem pagar a energia, o consumo de energia, pelo menos até prova em contrário, eles até foram colocados em liberdade porque pagaram uma caução, não querem pagar a energia que lhes é cobrada, mas querem usufruir da energia. Existe aquele que paga, cumpre as normas, cumpre as obrigações, quer ter a sua energia em casa, mas começa a ser prejudicado porque há sobrecarga. Estes senhores, estes aqui, estes todos, não querem pagar a luz, quilapeiros. Até prova em contrário, atenção. Não, mas eles foram julgados e colocados em liberdade, pagaram uma caução. Ou seja, eles foram ouvidos. Então, eles já foram mesmo acusados. Bom, não pagam luz estes. Quilapeiros, prejudicam os cofres da ENDE, não querem pagar luz, e há muita gente assim. Há muita gente que não paga luz, faz gato, a pessoa está em casa, há uma sobrecarga de energia, quando vai a perceber-se, está a pagar acima do normal e pergunta como é que eu estou a pagar acima do normal. São estes senhores que fazem isso. Sabe por que você, que devia pagar 4.000, acaba por pagar 12? Por causa de pessoas como estas. Exatamente. Por amor de Deus, vamos castigar esse comportamento. Isso não pode ser tolerado. Vai! Você lá em casa que está a fazer gato, você vai ser apanhado também. Aliás, você já foi visto. E há vizinhos que também... Não, porque o vizinho não tem luz, a criança está a reclamar muito à noite, então vou dar... Não faça isso. Cada um... Como é aquele ditado, cada mãe lambe o filho dela, é isso, né? É um ditado muito antigo que eu ouvia lá nos bairros. Nós vamos para um curto intervalo. Quando regressarmos do intervalo, vamos falar-lhe de uma prática que não pode morar na nossa sociedade. Não pode. Pessoas a fazerem justiça pelas próprias mãos. Não pode acontecer. Não pode. Sociedade, temos de pôr um ponto final. Há cidadãos que estão a colocar pneus sobre criminosos ou não, pessoas acusadas, apanhadas pela comunidade, pneu, combustível e lume. Estamos a regressar àquela prática medieval, hedionda, de queimar as pessoas. Isso tem de parar. Vamos falar nisso depois do intervalo. Volte connosco, até já.